Olá, o vídeo a seguir foi feito por Gustavo Dutra, Lucas Lins e Felipe Palhares, e ele aborda as características do tato, tratando de aspectos tais como receptores, via e alterações nesse sentido. O sistema somatosensorial tem três divisões principais: sistema esteroceptivo, relacionado à capacidade de notar deformações, pressões, alterações na pele, ou seja, relacionado ao ambiente externo, sendo que o sistema proprioceptivo, o qual relaciona-se com propriocepção consciente e inconsciente para a percepção de postura e posição do corpo, e o sistema interoceptivo, relacionado a variações de distensões no sistema entérico e bexiga. O tato, em sua efetividade e abrangência, precisa de variados tipos de receptores, sendo que há 4 principais, os quais se distinguem pela função, posição, velocidade de adaptação e campo receptivo, tendo que esse último representa uma região da pele na qual se pode evocar respostas, como alteração da frequência de potenciais de ação no axônio. Os receptores são, primeiramente, o corpúsculo de Meissner, um receptor encapsulado responsável por estímulos de tato, pressão e sensibilidade vibratória, e localiza-se nas papilas dérmicas, sobretudo nas da pele espessa das mãos e dos pés. Há também os discos de Merkel, um receptor livre, responsável por tato e pressão, contínuos que terminam em contato com células epiteliais especiais. Além desses, é presente o corpúsculo de Vater-Patini, receptor encapsulado que, por sua vez, recebe estímulos vibratórios com frequência em torno de 200 e 300 Hz, sendo, portanto, frequências mais altas do que o de Meissner, que percebe frequências em torno de 50 Hz. Se distribui comumente no tecido conjuntivo subcutâneo das mãos e pés, ou mais profundos como periósteo e septos intermusculares. E por último, as terminações de Ruffini, um receptor encapsulado, percebe tanto tato e pressão, e eles estão localizados nas papilas dérmicas, tanto na pele glabra quanto na pele pilosa do restante do corpo. Quanto a campo receptivo, há 2 tipos: o tipo 1, campo receptivo pequeno, com limites bem definidos e respostas melhores nas bordas. Esse tipo abrange os corpúsculos de Meissner e os discos de Merkel, os quais diferenciam-se na velocidade de adaptação, sendo o primeiro de adaptação rápida e o segundo de adaptação lenta. E o tipo 2, com campos mais amplos, bordas pouco definidas e apenas um ponto de sensibilidade máxima, a partir do qual a sensibilidade decresce de acordo com a distância desse ponto. Aquele inclui as terminações de Ruffini e os corpúsculos de Vater-Patini, sendo novamente o primeiro de adaptação rápida e o segundo de adaptação lenta. As informações, após serem aferidas pelos receptores, vão pelos axônios para o corpo celular dos neurônios de primeira ordem, presentes na raiz dorsal da medula ou nos gânglios dos nervos cranianos, a depender da região de inervação. Lembrando que cada segmento de inervação do corpo correspondente ao nervo é denominado como dermátomo. Então, a informação ascende pela medula nos fascículos posteriores, onde fazem sinapse com os neurônios de segunda ordem, presentes nos núcleos grácil e cuneiforme, e então pelo lemnisco medial, que irá terminar por fazer sinapse com os neurônios de terceira ordem no tálamo, mais especificamente no núcleo posterior ventral, sendo que é no tálamo que poderá ocorrer seletividade, se a informação deverá tornar-se consciente. Ainda que o receptor não tenha adaptado, o tálamo pode não selecionar essa informação para prosseguir. Após isso, os neurônios do tálamo irradiam para o córtex na área somestésica primária, que então se comunicam com as áreas secundárias e de associação. A área somestésica primária tem uma divisão correspondente à parte de sua área e uma específica parte do corpo, ou seja, ela apresenta somatotopia, geralmente representada por um mapa denominado homúnculo sensorial. E será que existe alguém sem tato? A hanseníase, por exemplo, é uma doença infecto-contagiosa que pode diminuir a sensibilidade tátil da pessoa devido ao processo de patogenia dessa. Nesse processo, o que ocorre é que a bactéria invade as células de Schwann nos axônios dos neurônios de primeira ordem, ou seja, aqueles que compõem a parte do sistema nervoso periférico. Então, na resposta imune, as bainhas de mielina são degradadas, prejudicando a propagação dos potenciais de ação e frequência desses, e, portanto, a interpretação do sinal por unidades superiores do sistema, resultando, assim, em sensibilidade deficiente.